Então, quem fez as obras na vida de Cristo? Se Ele é o nosso grande exemplo, então nós temos que encontrá-lo na mesma situação que nós, nos ensinando como fazer as coisas da maneira apropriada, certo? Nós lemos em Filipenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Nós temos aprendido que o temor e tremor que nós temos que operar a nossa salvação é o temor e o tremor de que somos nós fazendo as obras em nossas vidas. Nós já vimos que, por causa da nossa natureza pecadora, todas as nossas melhores boas obras são contaminadas pelo pecado. Então, Deus está esperando que nós permitamos que Ele realize o verso 13 em nossas vidas, para que Ele possa operar em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Deus tem que ser quem faz todas as obras, as pequenas obras e as grandes obras. Então, quando nós acordamos de manhã, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é reconhecer a nossa grande necessidade. Senhor, não me deixe fazer as minhas obras hoje. Faça-as, por favor, porque eu não posso. E durante o nosso dia, essa oração se torna o clamor do nosso coração, momento a momento. Primeiro, você tem que aprender essas coisas nas maiores experiências de sua vida. Você pode ter uma grande provação diante de você e você sabe que você não é capaz de lidar com essa situação. Então, você clama a Deus e Ele ouve a sua oração. Então, você olha para trás e diz, uau, Deus definitivamente fez isso, não fui eu. Eu não sei como eu poderia ter passado por essa situação sem ficar zangado, estressado ou algo como isso. Mas você pode ver claramente que Deus entrou, assumiu o controle de sua vida e trabalhou em você exatamente o que você precisava para ter um resultado positivo em sua vida. E começando a partir daí, este hábito de não permitir que sejam suas obras, mas que sejam as obras de Deus em sua vida, você chega até as coisas menores de sua vida como se fosse a sua própria respiração. Para alguns indivíduos, pode começar com as coisas menores, e então ir para as maiores, mas, de qualquer maneira, onde quer que seja que nós podemos ver um problema e começamos a deixar que Deus lide com ele, se tornará um hábito clamar a Deus todos os momentos da nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós estaremos constantemente com medo de confiar em nós mesmos, com medo de que sejamos nós que estejamos fazendo as obras, com medo das consequências, mas mais do que isso, com medo de ofender a Deus por estar pecando, e sendo novamente a causa da crucifixão de nosso querido Salvador. Talvez seja isso que nós temos aprendido em nossas experiências anteriores. E é o que nós fazemos quando nós fazemos as obras. Então, como Jesus viveu sua vida, Ele deixou o céu e veio à terra para participar da nossa experiência. Quão perfeitamente você acha que Ele participou da nossa experiência? Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo 7. E diz o seguinte, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quando Jesus veio a esta terra, como era a sua vida? Muito parecido com o que a nossa vida se tornará.
uma vida com grande clamor e lágrimas ao nosso Pai Celestial. Por que a sua vida foi assim? Pela mesma razão da nossa. Leia comigo João capítulo 5, versículo 30. Jesus diz: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim faço. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus perfeitamente entrou em nossa experiência. Ele também falou que ele não poderia fazer nenhuma de suas obras. O plano da salvação inteiro teria desmoronado. E nós estaríamos perdidos para sempre. Então ele, dia a dia, momento a momento, ele estava operando a nossa salvação com temor e tremor, temendo que ele poderia ser encontrado fazendo as suas próprias obras. Então, se ele não fez as obras, quem fez? Vamos ler João capítulo 14, do versículo 8 ao 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai fazia as obras. A vida de Cristo era preenchida com as obras do Pai Celestial. Exatamente o que nós estamos necessitando hoje. De fato, tão perfeita era a sua vida preenchida com as obras do Pai, que ele diz isso aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse verso nos diz que o Filho revelará quem é o Pai, mas não diz que o Pai revelará quem é o Filho. Quando nós estudamos a vida de Cristo e contemplamos o seu lindo caráter, que é demonstrado por suas obras, não é o caráter de Cristo que nós vemos, é o caráter do Pai. Vocês se lembram que Jesus falou a Filipe: se vocês viram a mim, vocês viram o Pai. Então, quando você vê Jesus curando os leprosos, quem realmente os está curando? O Pai Celestial. Quando nós vemos Jesus falando conforto ao pecador cansado, quem está falando? O Pai. E essa é uma realização incrível, porque muda completamente o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver como. Vamos ver alguns exemplos do Pai trabalhando em seu Filho. Primeiro, vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quem falou essas palavras? Lembrem-se, Jesus não fazia suas próprias obras. Sim, foi o Pai Celestial que falou essas palavras através do seu Filho. Perdoados te são os teus pecados. Mas percebam que antes de falar estas palavras, ele disse: tem bom ânimo. Se você já viajou para a América Latina, você já viu as grandes catedrais. Até nas vilas mais pobres,
E muitas são decoradas com ouro no seu interior, enquanto os pobres estão mendigando nas ruas lá fora. Muitas dessas pessoas são pobres porque elas deram todo o seu dinheiro para a igreja, tentando tirar um parente do purgatório, ou tentando comprar a salvação para elas mesmas. Mas a igreja não dá nada a eles em troca, exceto mais superstição e medo. Quando as pessoas passam pela igreja, vocês podem vê-los fazendo o sinal da cruz, mesmo que eles estejam andando de moto ou de bicicleta. Eles acreditam que se eles não fizerem isso, alguma coisa ruim acontecerá com eles. Que Deus não vai mantê-los salvos se eles não mostrarem respeito. Eles fazem isso porque eles têm uma ideia errada de quem é Deus. Mas, amigos, eu tenho que dizer a vocês que eu encontrei muitos cristãos, mesmo adventistas do sétimo dia, que têm uma percepção bem católica do caráter do nosso Pai Celestial. Eu cresci na igreja tendo exatamente esta mesma mentalidade. Eu tentei arduamente fazer as coisas corretamente, mas parecia que cada vez que eu fazia isso, alguma coisa errada acontecia. Eu achava que Deus estava me punindo, exatamente como meu pai terrestre me batia com uma colher de pau nas minhas costas. Então eu tentei mais arduamente fazer as coisas corretamente, porque eu estava com medo da punição. Eu não obedecia por amor, mas obedecia por medo. Eu também estava com medo que se Deus não me punisse realmente, Ele não me protegeria. E toda a minha vida eu tive medo de Deus. Eu sei que muitos de vocês sabem sobre o que eu estou falando, porque quando eu ensino essas coisas na igreja, eu vejo muitas cabeças balançando, dizendo que eles tiveram o mesmo problema. No tempo dos judeus, o ensino grego em relação a Deus influenciou todas as religiões mundiais, até a religião dos judeus. Ninguém tinha nenhuma ideia de quem era Deus. Eles achavam que ele era como o deus grego Zeus, apenas observando e esperando para atingir os homens com seus raios no momento que eles o ofendessem. Jesus veio a esta terra, ele tomou a humanidade sobre ele, e ele se tornou um meio de comunicação transparente para o Pai Celestial mostrar para o mundo quem ele realmente é. Muitos dos judeus da época olhavam para o paralítico como se ele tivesse sido punido por Deus, que ele deveria ter ofendido a Deus, então Deus o havia afligido com esse sofrimento terrível para puni-lo por causa dos seus pecados. Antes mesmo de Deus perdoar os pecados do paralítico, ele disse: "Tende bom ânimo." Deus odeia nos ver tão infelizes neste mundo. Ele odeia nos ver deprimidos por aí, sempre deprimidos, pensando que ninguém me ama, ninguém se importa. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós nos regozijemos na vida que Ele nos deu. Sim, a vida pode ser preenchida com muitos capítulos escuros, mas há sempre o final desse capítulo e o começo de um novo capítulo. Novas oportunidades, novos privilégios. Podemos ter roseiras bravas e espinhos em nosso caminho, mas as flores mais brilhantes são encontradas acima das roseiras bravas, e as maiores e mais cheirosas rosas crescem acima dos espinhos, e você mal pode ver os espinhos. Há tantas coisas ao nosso redor que Deus nos deu que devem nos tornar felizes, quer escolhamos a Deus ou não. O salmista diz que Deus dá dons aos rebeldes também. Todos nós já encontramos alguém que é genuinamente feliz e ele nem sequer conhece a Deus. Mas alguns cristãos estão entre as pessoas mais infelizes do mundo. Isso é errado, mas por que eles são assim?
é porque nós temos uma ideia errada do caráter do nosso Pai Celestial. Vamos olhar para outro exemplo do Pai revelando-se em seu Filho. Havia uma mulher que foi pega no ato do adultério. Eles a levaram a Jesus pensando que ele a condenaria à morte. Mas, em vez disso, ele se curvou e começou a escrever na areia os pecados dos fariseus. E vagarosamente eles foram embora autocondenados. Vamos ler João capítulo 8, versículos 10 e 11. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quem está falando é o Pai Celestial. Lembrem-se, Jesus não fazia as suas próprias obras. Era o Pai que fazia as obras. Então aqui está uma mulher que foi pega no ato de um terrível pecado. Mas o que o Pai Celestial diz? Eu não condeno você. O Pai não condenou esta mulher, essa terrível pecadora. Nós pensamos que quando alguém comete um terrível pecado, Deus o condena. E que se não fosse a intercessão de Cristo, Deus o destruiria com um raio de sua ira. Mas aqui está o Pai em seu Filho, que está exatamente na frente dessa mulher, e ele diz: Eu não condeno você. Vamos deixar algo bem claro sobre Deus. Deus não condena ninguém. Leia João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou seu Filho a esse mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. E se Deus não nos condena, de onde vem a condenação? Vamos ler também João capítulo 12, versículos 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Não Deus, mas as suas palavras nos julgarão, e a condenação virá delas. Mas percebam que essas palavras são as palavras da vida. É Deus falando e nos oferecendo vida. Então, se nós rejeitamos essa vida, então essas palavras serão um testemunho contra nós. E elas serão as testemunhas de que nos foi oferecido vida, mas nós a rejeitamos. Então as palavras nos condenarão. Mas, em última instância, quem é que nos condena? Somos nós mesmos, porque nós rejeitamos a vida. É exatamente o que esse versículo diz em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Porque nós dissemos não à palavra da vida. Deus Pai, Ele mesmo disse a essa mulher adúltera: Eu não te condeno. Mas o que eu tenho visto nas igrejas é isto, que essa história é contada e o pregador enfatiza: vá e não peques mais.
E ele se esquece da parte do eu não te condeno. Então, entre os cristãos, nós temos este problema onde nós estamos sempre olhando e apontando uns para os outros e dizendo, você não tem nenhuma desculpa, não faça isso novamente. E quando uma mulher na igreja cai na armadilha de Satanás e comete adultério, o que nós fazemos? Nós a expulsamos. Nós a fazemos sentir que ela é uma tão terrível pecadora, tão grotesca e suja e muito imunda para estar no meio de nós que ela deve sair de perto de nós, antes que ela contamine o resto de nós. Sim, nós devemos lidar com o pecado na igreja, mas da maneira correta, da maneira como Deus lidaria com ele. E antes dele dizer qualquer coisa, ele diz, eu não condeno você. Deus nos ajude a fazer isso. A razão de nós termos muitos problemas na igreja hoje é que nós temos uma concepção errada do caráter do nosso amoroso Pai Celestial. Nós justificamos o nosso tratamento duro com os outros porque nós achamos que é isso que Deus faria. Não é de se admirar porque muitas pessoas não vêm para a igreja hoje. Quem que gostaria de adorar um Deus como esse? Quando você está olhando para o amoroso Jesus, quando você está contemplando o amor, a misericórdia e a compaixão que você vê na vida dele, você não está olhando para Jesus, você está olhando para o seu Pai Celestial. E quando o seu coração é levado a ele e que você sabe que você estaria salvo se você apenas se jogasse em seus braços, meus amigos, é para os braços do Pai que você está sendo conduzido. Eu sempre pensei que quando eu estava olhando para Jesus, eu estava olhando para um caráter diferente daquele do Pai. Eu pensava em Jesus como meu intercessor. Era como meu irmão mais velho, que estava entre mim e o julgamento severo do Pai Celestial, que estava apenas esperando para me punir pelos meus pecados. E Jesus estaria entre mim e ele, levantando as suas mãos para impedir que seu Pai se levantasse do seu trono com ira. E era como se ele gritasse, Pai, Pai, não machuque o Cameron, machuque a mim no lugar dele. Uau, eu machuquei o coração do meu Pai Celestial por ter acreditado nesta mentira abominável. Isto me mostra que há mais na intercessão de Cristo do que eu penso. Vamos ler João capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Jesus diz, eu não estou falando as minhas próprias palavras, é o Pai falando. Quando eu digo a você, seja feliz, é Ele. Quando eu digo a você, eu não te condeno, é Ele. E quando eu digo que eu amo você, é Ele dizendo. É claro que Jesus nos ama também, e Ele veio a este mundo para que o Pai pudesse viver a sua vida através dele e nos mostrar quem Deus realmente é. Ele diz que quando você olhar para mim pendurado na cruz, você saberá que eu não faço nada por mim mesmo. Ele tinha uma humanidade que tinha medo de ser culpado por algo que ele nunca fez. Uma humanidade exatamente como a nossa, que queria fugir e se esconder do sofrimento. Quando você olhar para mim pendurado na cruz, ele diz, você saberá que é o meu Pai vivendo a sua vida em mim, porque se eu deixar a minha humanidade seguir o seu próprio caminho, eu estarei correndo para a direção oposta. Vocês se lembram da oração de Jesus no Getsêmani? Não minha vontade, mas a sua vontade seja feita. No livro Cristo Triunfante,
página 249 em português, Ellen White diz: não se faça a minha vontade humana, mas a tua. Então Jesus diz, vamos voltar para João capítulo 8 e vamos ler o verso 29 agora. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vocês se lembram o que nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 13? Deus opera em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade. Aqui Jesus faz uma conexão para nós. As suas obras sempre agradaram a Deus, porque o Pai operava nele o querer e o efetuar de acordo com a sua boa vontade. Mas há algo que será necessário para que o Pai fique satisfeito. Vocês conhecem o verso? Está aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível para Deus operar em nós o querer e o efetuar as coisas que lhe agradam. Cristo tinha uma fé que trazia o perfeito fazer correto de Deus em sua vida. Então, o que Jesus tinha? Você sabe o que é? Justificação pela fé. Fazer o correto pela fé. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o que é fé. E acredite-me, você vai querer ouvir esse estudo. Porque eu passei a minha vida inteira tentando descobrir o que é fé. Mas Deus me mostrou que fé é algo bem simples. E o que nós precisamos são somente 6 versos do Evangelho de Mateus para compreendê-la. Então, no próximo estudo depois desse, nós veremos como a fé trouxe o fazer correto de Deus à vida de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nos dar as respostas que nós precisamos. Nos vemos no próximo episódio.